sobre nossa matéria e tudo mais, tá bom? Então, 1 hora a gente inicia certinho para esperar o pessoal entrar. Uma pergunta: todo mundo aqui já acessou o PET? Conseguiu ter acesso ao PET? Sim. Já. Sim. Sim, já. Sim. Bacana, beleza, obrigado. Bom, meus queridos, boa tarde, então, enfim. Essa aula está sendo gravada, tá bom? E assim que nós terminarmos a aula, eu vou disponibilizar ela na internet, tá bom? Colocar no YouTube. E vou mandar o link para vocês no grupo da sala. Assim como também o áudio dessa aula, tá bom? Assim como também o áudio dessa aula. Para aqueles que preferem escutar a aula, é bem legal ter o áudio, igual um podcast, né? Onde a gente vai escutando a aula e fazendo outra coisa. Geralmente a gente vai lavando uma louça, fazendo uma anotação, umas coisas. Tem muita gente que faz várias coisas em relação quando está escutando o podcast. Falar em podcast, eu queria recomendar um para vocês, fazer uma propaganda aqui do meu podcast, tá? Chama-se Até que o Galo Cante. A gente fala sobre livro, filme. A gente fez a leitura de um livro chamado Uma Breve História da Humanidade. Eu digo
eu e meus amigos, né? Minha esposa também está nele. E a gente queria montar um podcast já faz um tempo já para experimentar essa ferramenta e tudo mais. E como surgiu a pandemia, a gente pensou em fazer isso. Bom, e aí fizemos, tá bem legal, tá no Spotify, tá? Quem tiver Spotify pode dar para acessar lá e escutar. É bem bacana. E tem no Instagram também, tá? No Instagram também tem o Até que o Galo Cante no Instagram. O nome Até que o Galo Cante vem do... Porque eu e meus amigos, a gente gosta de jogar videogame, né? E aí a gente estava conversando sobre montar um podcast e a gente estava jogando videogame ao mesmo tempo. E a casa de um amigo meu tinha um, tinha um galo cantando, era de madrugada, já umas 4, 5 da manhã, a gente jogando, e o galo, nossa, um barulhão, ele usava um microfone bem bom, assim, e aí, nossa, dava para pegar certinho o galo cantando. E aí surgiu o nome, vamos pôr Até que o Galo Cante, porque geralmente era o horário que a gente parava de jogar e ia dormir. Então Até que o Galo Cante ficou esse negócio aí. Então é isso, gente. Depois vocês curtam lá, aproveitam, escutem, é bem legal. A maioria é historiador e o resto é amigo mesmo, manja de outras coisas. A gente chama alguns convidados às vezes, tal, discutir filme também, é muito legal. Então a gente está fazendo isso daí. Bom, meus queridos, eu queria tratar com vocês sobre o tema de hoje, tá? Que a iluminismo, tá bom? Nós temos aí uma aula de iluminismo e liberalismo, que é a doutrina econômica que surgiu a partir do iluminismo, né, desse pensamento iluminista, que é uma teoria liberal, né? Estamos vivendo aí um período onde nós vamos ter os iluministas, que é logo depois do Renascimento, depois do Renascimento cultural, vocês devem ter visto isso no oitavo, sétimo ano. Renascimento cultural, ele traz o Leonardo da Vinci, Michelangelo, grandes artistas, grandes escritores, né, como Dante de Alighieri, Miguel de Cervantes, traz também William Shakespeare, né? Tudo nesse período renascentista. E aí, logo depois, começa a surgir lá no século XVII, século XVIII, uma galera aí, os iluministas, né? Os iluministas que vão desenvolver teorias que são contra o antigo regime, que é esse regime de monarquia, né? Onde tem o rei dominando tudo, determinando tudo e controlando tudo. Então, vão surgir alguns pensadores, inclusive esses pensadores vão trabalhar para reis, né? Que vai influenciar, inclusive, como esses reis vão pensar, que vão ser chamados de déspotas esclarecidos, e vai surgir esse grupo aí. Nós vamos discutir bastante isso daí hoje. Vocês já ouviram, já trabalharam essa temática, já viram em algum momento? Alguém lembra por cima do que a gente está falando, do que se trata especificamente? Sim, a gente estudou no sétimo ano e a professora mostrou mais as obras renascentistas, sabe? Os quadros Ah, muito legal. famosos hoje em dia. E Legal, legal. também sobre esses quadros se apresentarem assim, eles não quererem mais que a igreja comande tudo. Ah, verdade. Eles também são anticléricos, né? Isso, isso. Eles não são contra a religião, mas eles são contra a igreja determinar tudo, né? É isso mesmo. Bom, pessoal, eu vou colocar um plano de. Eu queria apresentar para vocês do Prezi, mas não vou conseguir, porque o Prezi está com uma imagem
a imagem do gabarito. Aí fica meio estranho. Eu vou abrir aqui na internet mesmo, tá bom? Só um minutinho, eu já abro ele aqui. E aí, pessoal, como é que está sendo essa volta às aulas para vocês? Enquanto não abre minha Tá aula. sendo Cansativo. Cansativo? Demais. Ruim. Ruim. Chato. mais ou menos, né? Eu vou ser bem sincero com vocês. No começo, eu gostei. Eu gostei bastante de ficar em casa. Eu sou muito caseiro, gosto muito de ficar em casa e tal. E eu tenho meus 2 cachorros aqui, né? Eu adoro ficar com eles. E ano passado, por trabalhar tanto, assim, bem no começo do ano e no outro ano, trabalhava muito, então mal via eles, só via eles à noite, final de semana. E aí, nossa, eu tava adorando tal, nossa, mas daí chegou um momento que começou a cansar. E eu tô nesse cansaço já desde do meio do ano passado. Nossa senhora, ficar na cadeira, sentado, né, bem desconfortável, assim. Eu gosto de andar, gosto de interagir com os alunos, é bem difícil. Bom, acho que abriu aqui a aula. Bom, faz favor, Cauã, dá um feedback aí se você tá conseguindo ver. Tá dando pra ver certinho. Beleza. Bom, iluminismo, meus queridos. Está bem escrito o iluminismo no século XVII, século XVIII, tá bom? Então, é de 1601 em diante, tá? Então, nós temos bem marcado aí, que é finalzinho mesmo do nosso período aí renascentista, tá bom? E o iluminismo, ele não vai ser só italiano, tá? Porque, ao contrário do renascimento cultural, ele começa na Itália, depois ele vai para o norte da Europa, e depois ele desce para a Península Ibérica. O iluminismo, ele já acontece meio que de forma pontual na França, na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha e também na Alemanha. A gente vai ter variados grupos, né, desses 3 países aí, né, dessas 3 regiões, porque a Alemanha ainda nem era país, era um conjunto de federações, né, Federação Germânica. Então, temos Immanuel Kant dentro aí das confederações alemãs. Na França, a gente vai ter vários iluministas são franceses, que vão, inclusive cunhar a estrutura e o pensamento que vai ser contra o absolutismo, que vai levar à Revolução Francesa. E também os ingleses, né, como John Locke, Thomas Hobbes, esses caras aí ingleses, que vão também criar a base das primeiras revoluções burguesas, né, como, por exemplo, a Revolução Gloriosa. Então, eles que vão começar a iniciar esse processo aí, tá bom? Então, olha lá. Definição. Movimento intelectual, base das revoluções burguesas. Eu sei que, conforme a gente, né, foi avançando ao longo da história, se eu perguntar para vocês, né, fazer um joguinho de palavras aqui, o que vocês acham que é burguês, né? O que vocês vão pensar? Coisas positivas, negativas? Me digam, por favor. O que vocês, quando eu falo a palavra burguês, o que vem à cabeça de vocês, assim? Pra mim é gente rica. Pra mim.
Tudo burguês, essa A pessoa bagaceira. mais mesquinha, assim, por causa de dinheiro. Uhum. Então, se eu chamo vocês de burguês, vocês vão se sentir ofendidos. Sim. Ô, burguesinha. pouco. A Nicole tem cara de burguesinha. Não. Gente, realmente a gente acaba tendendo a achar de um ponto positivo, ponto negativo, né? Essa visão. Mas ela não nasce assim. Ela nasce como uma classe, dentro de uma classe social que cresce muito e que faz frente à nobreza, que era, de fato, o grupo social predominante que eu digo assim, é que eles eram os ricos e que determinavam como funcionavam as coisas. A burguesia, ela vem de encontro com isso. Ela começa a ganhar poder, ela começa a crescer e ela começa a exigir, né, mais direitos. E nessa, ela abraça qual grupo? Ela abraça os mais pobres. Porque todos eram de um estado só. Eles de um grupo só. Tanto a burguesia como os servos, eles eram tidos como um grupo só. Então eles se abraçam. E os operários, os burgueses, eles se mesclam, eles se confundem bastante e eles reivindicam pautas como mais direitos e tudo mais, né, juntos, contra essa nobreza. Então, a história da humanidade é uma história de oposição e opositor, beleza? Quem é oposição e quem é opositor, sempre assim. Dominante versus dominado. Então, é o conflito constante entre esses dois grupos ao longo da história, né? É assim que se define. Então, a burguesia, ela vai ser o grupo mais esclarecido, porque ela vai bancar estudos, ela vai financiar pensadores, ela vai financiar grandes artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e tudo mais. Ela vai financiar esses grupos e vai adquirir uma cultura interessante. Uma cultura que vai sobrepor a da nobreza, porque da nobreza são justificativas religiosas. E por isso que faz muito sentido vários iluministas irem contra essa ideia de religião dominando o Estado e tudo mais. Então vai surgir muita teoria. Então a burguesia, ela nasce de as revoluções burguesas nascem para confrontar esse grupo dominante. E com o tempo eles vencem essa guerra, a gente sabe disso, porque a gente está no futuro, e a gente sabe que eles venceram, né? Fizeram várias grandes revoluções e eles assumiram o poder. A gente fala eles assumiram o poder, mas o certo seria falar o povo assumiu o poder. Só que quem tomou conta, né, das esferas de poder de fato foram a burguesia. E aí nós temos todas as sociedades vivendo hoje, quase todas as sociedades vivendo sobre um regime burguês. Formas de pensar burguês, religião burguesa, até religião pensando nisso, costumes burguês. Então, de certo modo, quem venceu essas revoluções e dominou as sociedades foi o pensamento burguês, foi a burguesia. E, de um certo modo, eles acabaram controlando as outras classes sociais pelo seu poder econômico, político e tudo mais. Então, é basicamente isso. Para mim fica bastante triste dizer para vocês o seguinte: eu adoro o iluminismo, eu me considero um iluminista, assim, porque as ideias do iluminismo são fantásticas mesmo, eu adoro elas. Pena que os grupos que se desenvolveram a partir, né, e acabam dominando a nossa sociedade, levando a vários problemas. Por exemplo, um deles é o consumismo exagerado das coisas, surgiu daí. Só que eles se perderam, né, completamente nesse emaranhado da história aí. Bom, então é um movimento intelectual base das revoluções burguesas, porque as revoluções burguesas que vão exigir direitos, que vão exigir palavras, que vão exigir poder de fala, né, e vai querer diminuir o poder do rei e da nobreza. Bom, características gerais do iluminismo, galera. Humanismo, valorização
daquilo que é humano, beleza? Das qualidades humanas. Então, o pensamento, a razão, a inteligência, as condições do ser humano que eles estão submetidos, né? O racionalismo também é outra característica muito importante. Racionalismo é a valorização do racionalismo. Então, veja só, é um grupo que exige que, no mínimo, as suas teses, se vocês forem confrontar eles, no mínimo tem que apresentar racionalmente isso, sabe? Argumentos racionais. Porque senão eles são desvalidados. Se alguém da igreja chega e fala assim, mas é que Deus disse para eles, amigo, a conversa já não serve mais. Então, veja só, é um grupo que exige isso, né? É um grupo também que valoriza o cientificismo, a ciência. É desse período que vai surgir grandes cientistas também, né? Então a gente vai ter René Descartes, a gente vai ter Lavoisier, que vai ser um nobre francês, que vai ser decapitado pela Revolução Francesa, mas ele era um grande cientista mesmo. Isaac Newton, né, nesse período também, a gente vai ter vários e vários cientistas, então eles estão valorizando a ciência está crescendo, né? E como a gente já conversou, uma visão anticlerical. O que quer dizer isso? Uma visão anticlerical. É que eles têm uma visão negativa em relação ao clero e não à igreja, tá? Ao clero como dominador, como privilegiado, como dono de um monte de terra, né? Porque nós estamos vivendo aí o final da Idade Média, né? A Idade Média ainda está acontecendo, está se encerrando, mas o iluminismo vai ser a última pedra em cima né, que põe o ponto final em cima da Idade Média. Então, o anticlerical é basicamente isso. Essa visão onde os padres, os sacerdotes, os bispos dominam, controlam a vida das pessoas, determinam quem vai morrer e quem vai viver, sabe? Então, é contra isso que eles estão lutando. E o ideal de ruptura com o antigo regime, né, que é o absolutismo monárquico. Ou seja, eles têm o ideal de acabar com o absolutismo. Eles não querem mais essa ideia de ser subserviente ao Estado, ao rei, como se o rei fosse colocado lá por Deus, né? Então vamos ter várias teorias, inclusive a do Bossuet e do Jacques... como é que é o nome dele? Jacques Bossuet e o Jean Bodin, Jacques Bossuet e Jean Bodin, que eles acreditavam no direito divino dos reis governarem, no direito divino, ou seja, não tem nenhuma explicação racional, científica, lógica. Não, Deus não me colocou aqui, ponto, né? Se vocês assistirem aquele último filme que saiu do Robin Hood, não aquele que tem um menino loirinho e tal, é do Robin Hood... como é que é? É com o Russell Crowe, onde o João sem terra, né? O rei João, ele devia assinar uma carta de direitos. Ele rasga e diz que ele foi colocado lá por Deus, né? Então, olha a conclusão que esse cara tinha, porque o pensamento era desse jeito, né? As pessoas acreditavam que Deus tinha dotado os reis de poderes e tudo mais, e por isso que eles sentavam no trono. Kant. E aí eu vou trazer um cara aqui, o Immanuel Kant, que ele é um grande iluminista, e ele vai explicar o que é iluminismo, tá bom? Então ele vai falar o seguinte, existem dois tipos de pessoas. A heteronomia, pessoas que têm heteronomia, e as pessoas que têm autonomia. Heteronomia para Kant é uma pessoa que obedece a alguém que diz melhor ou mais potente. Então veja só, vamos supor aqui, eu sou servo de um rei, tá? A Maria Reis é minha rainha. Eu sou servo dela, né? Eu sou súdito dela. E eu obedeço ela incondicionalmente porque ela é rainha. Ela se diz melhor, ela se diz mais potente. Foi colocada lá por Deus. Então, olha a potência dessa rainha, né? Da Maria, no caso. Então, eu obedeço ela por conta disso. Outra coisa é eu obedecer uma outra pessoa porque ela é meu chefe. Então, nossa, ele é meu chefe, eu coloco ele no pedestal, escuto e faço tudo que ele me manda, sabe? Uma pessoa que pensa assim,
ela é facilmente enganada, ela é facilmente explorada, né? Se ela não tem o mínimo de autonomia para pensar o que tem que ser feito ou não, Immanuel Kant conclui que essa pessoa ela é muito, muito burra. Bom, continuando. Autonomia, pessoa que pensa por si próprio, de forma racional, que é o ideal de iluminista. Uma pessoa que pensa assim, ela é iluminada, né? Bom, algumas pessoas, tempo em que viveu, tá? É o tempo que viveu lá do Kant. Preferiam atender aos mandos da igreja, do rei, do exército, do Estado. É mais cômodo aceitar do que pensar. Então, para Kant, esses caras que obedecem, as pessoas que preferem obedecer, elas são preguiçosas, porque é mais fácil aceitar do que pensar. Né? É um exercício muito mental, é muito menor. Então eu prefiro aceitar, não ter nenhuma responsabilidade. Veja só, quando a Maria Reis fala assim para mim, Ortega, você vai fazer tal coisa. Eu aceito, a responsabilidade sobre as consequências desse ato é minha ou é da Maria? Sua. Sua, eu acho. A Maria que mandou. Eu só fiz. Mas, tipo, o senhor que obedeceu. Eu não te obriguei a me obedecer. Exato. É isso mesmo. Veja só. A Maria, ela tem responsabilidade, claro, porque ela que mandou, mas ao fato de eu aceitar, eu assumo também as responsabilidades. Entende? Então é compartilhada essa responsabilidade. É por isso que a gente tem que pensar uma, duas, três vezes antes de aceitar qualquer tipo de ordem, porque é sua responsabilidade também. Tem um texto muito legal, galera, que vai discutir chama o julgamento de Adolf Eichmann, que é em Jerusalém. O julgamento em Jerusalém de Adolf Eichmann. A Hannah Arendt, que é a pensadora que está discutindo isso, ela está justamente questionando se uma pessoa é mandada a fazer uma coisa, ela tem culpa, tal. Esse cara, esse Adolf Eichmann, ele era responsável pela ordem de embarque de todos os judeus que iam para campos de concentração como Auschwitz. Então, veja só, teoricamente e indiretamente, esse cara matou 6 milhões de pessoas. Entende? Porque ele assinava a ordem de colocar os judeus dentro dos trens para ir para campos de concentração. Então, ela estava realmente trabalhando essa questão filosófica de que quem aceita uma ordem também é culpado. E aí a conclusão é sim, culpado sim. Ele só não pensava muito e desacreditava que a culpa era dele, que ele não estava matando ninguém, mas realmente ele estava também matando as pessoas, né? Então era importante essa questão aí. Bom, continuando. Kant diz, é tão cômodo ser menor, olha isso que ele vai falar, uma pessoa que é heteronoma, ela é menor. Se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que tem em mim a consciência moral, um médico que por mim decide a dieta, então não preciso de eu próprio me esforçar. Não me é forçoso pensar, quando posso simplesmente pagar. Olha o que ele está trazendo, cara. Isso eu vou entrar num detalhe com vocês a respeito de dietas, por exemplo. A gente consulta, né? A gente consulta pessoas, nutricionistas, para fazer nossa dieta, maravilha. Só que tem pessoas que, mesmo tendo uma consulta, uma orientação, elas precisam que para continuar a dieta, que alguém faça comida para elas e que determine horários, inclusive. Então, essa pessoa está abdicando, cara, de um monte de decisões, né? E de um monte de ações que é dela própria, né? É mais fácil ela pagar alguém para cunhar, né, a sua
sua dieta, é mais fácil ela pagar para alguém fazer sua comida e deixar bonitinho, separadinho, é mais fácil. Então, veja só, essa pessoa ela não precisa pensar, ela não precisa produzir, ela não precisa fazer um monte de coisa. Isso se dá hoje no mundo moderno de um jeito muito violento, muito violento. Por quê? Porque cada vez menos, quer dizer, cada vez mais nós não temos tempo para fazer as coisas, né? Então a gente aumenta a quantidade de tempo nosso trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa e perdendo tempo em questões como cozinhar, se praticar esporte, cuidar de si próprio, né? E isso é uma crítica violentíssima assim que a gente pode fazer em relação ao que o Kant está trazendo. Bom, meus amigos, vou falar sobre o John Locke aqui com vocês rapidamente. John Locke viveu ali no século XVII, né, em 1632 até o século XVIII, 1704. Ele escreveu várias obras, mas o mais importante deles é o Ensaio acerca do entendimento humano, tá bom? Teoria. O principal elemento teórico que ele vai trazer é o empirismo e o justnaturalismo. O que é o empirismo? O empirismo ele diz o seguinte: o conhecimento vem através da experiência, daquilo que nós experimentamos, né? John Locke vai cunhar uma teoria sobre a tábula rasa, que é muito interessante. Ele estava tentando investigar como é que o ser humano conhece as coisas. E ele vai chegar a uma conclusão. Ele vai chegar à conclusão de que o ser humano ele vai adquirindo conhecimento através das experiências que ele vai tendo, com as experiências que eles vão tendo. Então, veja só, imagina que tem um pedaço de madeira, tá ligado, na sua frente, e aí você, quando você era pequenininho, você foi lá e encostou numa panela quente. E aí, claro que você não tem entendimento que um adulto tem, você era pequeno, então você fez dodói. Aí a sua mãe disse assim, não encosta aí que faz dodói. Aí você encostou e machucou. Aí você vai entender que fogo ou coisa quente machuca. E aí é marcado, né, na sua tábula rasa, né, como ele diz, um risquinho lá de tipo assim, coisa quente machuca, faz dodói. Beleza, só que ao passar dos anos você vai entendendo que o fogo ele não não só machuca você, mas também ele esquenta as coisas. Então, mais um risquinho na sua tábula rasa lá também. Então, você vai, conforme vai passando o tempo, as suas experiências vai gerando entendimentos em você mais complexos. Então, se a gente pegar o gelo, né? O gelo não só gela as coisas, mas ele é água congelada em estado físico. O gelo, ele serve para fazer raspadinha, ele serve para fazer um monte de coisa, dá para gelar bebidas rapidamente, tal. Então você vai deixando mais complexo aquilo que é. O gelo também, conforme você é atleta, muitos aqui devem ser atleta, o gelo também ajuda quando você tem uma torção, uma luxação no cotovelo, no braço, na perna, no joelho ou no tornozelo. Então é um ótimo anti-inflamatório, né, que ajuda a agir ali. Então veja só, nós temos agora um entendimento mais complexo do que é o gelo, ou o fogo, essas coisas. Então é como se a nossa cabeça fosse uma tábula rasa, claro que é uma metáfora, onde nós vamos criando marcas, né, sobre esse entendimento. Isso é muito bacana. Ontem mesmo eu estava andando de bicicleta e eu estava tendo um papo com meu amigo sobre essa questão do entendimento, né? Meu irmão precisou entrar na faculdade de medicina para entender por que a gente, um dia, a gente foi andamos 26 quilômetros da nossa cidade natal, onde a gente foi criado, até a represa, assim, que tinha lá uma praia muito legal. A gente andou 26 quilômetros. Só que chegando, né, na exaustão muscular, assim, né, porque a gente não estava acostumado a andar 26 quilômetros, a gente era atleta, mas não de andar 26 quilômetros, a gente não conseguia movimentar direito as pernas, a gente tão exaurido de energia que nós estávamos. E a gente achou que só açúcar, por isso que a gente levou banana,
resolveria o problema. Aí quando meu irmão entrou na faculdade, ele percebeu, eu estudando, ele ligou para mim e falou assim, Renatão, você não acredita, cara, por que a gente não estava conseguindo mais se movimentar o nosso corpo, nossa musculatura? Não era falta de água e nem de açúcar, era de potássio e sódio, porque para fazer a movimentação muscular precisava desses elementos, né? E aí era o que estava faltando, a gente tinha exaurido tudo já. Então, olha que bacana, velho. A gente vai tornando mais complexo o nosso entendimento a partir das experiências que a gente vai tendo. Se eu fosse andar mais uma vez 26 quilômetros, eu saberia que eu precisava levar mais recursos do que água e banana que a gente levou. Para ver aqui, 2 tontos, achando que banana ia resolver o problema. Então, essa é a teoria do empirismo, tá? Onde o ser humano adquire conhecimento através dos sentidos, das experiências, e aí nós criamos um entendimento a partir disso, tá bom? Então, antes vem os sentidos, depois vem a razão para gerar conhecimento. E qual é a teoria do justnaturalismo para a gente encerrar a nossa aula? Que a aula vai até meio-dia, não, 1h40. Isso mesmo, 1h40. Bom, o que é do justnaturalismo? Ele vai discutir os direitos naturais. Jus é direitos, né? E naturalismo, natural, beleza? Então, quais são os direitos naturais que ele vai concluir? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, tá bom? E outros direitos que vão surgir aí. Mas os 3 principais é direito, a vida, liberdade e propriedade. O Estado deve conservar a vida das pessoas. É um direito que as pessoas têm. Então, veja só, porque quando a gente nasce, não porque o Estado determinou, mas a gente nasce de uma questão muito natural e involuntária. Então, se a vida foi dada a nós de uma forma natural, nós temos direito a ela de uma forma natural também. Então, por isso, de justnaturalismo. E a liberdade. Minha liberdade termina onde a do outro começa. É muito interessante essa frase, porque todos nós temos liberdade. Só que como que a gente tem liberdade sem interferir no outro? E aí está a grande frase desse iluminista, que é: a minha liberdade termina onde o outro começa. Eu vou dar um exemplo bem besta. Por exemplo, eu tenho lixo em casa e eu vou colocar na frente de casa para o lixeiro levar. Eu tenho todo o direito, né, de colocar meu lixo na frente da minha casa. Eu não tenho o direito de colocar na frente da casa do vizinho, porque ele tem o direito de ter a frente da casa limpa. Então, o meu direito só termina quando o do outro começa, para a gente não poder entrar em conflito. E isso a gente pode discutir várias e várias coisas. Por exemplo, o direito que eu tenho de ser hétero, uma pessoa gay tem o direito de ser gay, entende? Você vê como a teoria desse cara, ela rompe com preconceitos assim gigantescos, né? Que a gente pode debater aqui. O meu direito não pode interferir no direito de liberdade que o outro tem, né? Isso é muito importante. Professor, temos um problema. Qual? A pandemia. A pandemia, ela interfere no direito de liberdade das pessoas, no direito de ir e vir, não é? Vocês concordam comigo? A gente não está tendo toque de recolher, essas coisas assim? Isso é muito Sim. legal. Esse é o entendimento do direito. Ó. Nenhum direito fundamental é maior do que o outro. Então, quando o direito à vida está em risco, né, a gente pode estar correndo risco de vida, o direito à liberdade tem que ser suprimido. Então, nenhum direito está acima do outro. Quando um está em risco, nós não podemos colocar o direito de liberdade de ir e vir sobre o de vida. Nenhum desses é importante, assim, maior do que o outro. E quando a gente entra no estado de pandemia, que é o estado de exceção, e aí na jurisdição tem um capítulo inteiro só para falar disso, o estado de exceção presume que o direito à vida e preservação da vida é mais importante do que os outros direitos, porque isso é o que torna, veja só, ele é um elemento básico, sem vida não temos liberdade, entende isso? Sem vida nós não temos liberdade, não adianta nada nós termos liberdade se a gente não ter vida. Na verdade, a gente nem tem liberdade se não tiver vida. Então, qual é o mais importante de todos os direitos, né, fundamentais? É a vida. Ele vem primeiro. Sem ele, não tem os outros.
Então, é um raciocínio lógico, biológico, inclusive, para resolver esse problema. Então, é por isso que é possível decretar um estado de exceção, estado de sítio, onde coloca toque de recolher, essas coisas. Mas e o meu direito de liberdade? Mas seu direito de liberdade não é maior do que o direito à vida, né? Então, por questão básica, assim. Outro direito que ele vai colocar aqui, que é o direito fundamental, que é muito interessante, que é o direito à propriedade. O Estado dever do Estado defender a propriedade privada. E, John Locke, galera, para terminar nossa aula, deixa eu fazer primeiro uma chamada aqui antes que alguém saia. O John Locke, pessoal, ele vai concluir que peraí, deixa eu colocar a lista de presença aqui. Pronto. O John Locke ele vai concluir, pessoal, que a propriedade privada é o grande fator da desigualdade social. Imagina o período que ele está vivendo. A Igreja Católica, poderosíssima, cheia de propriedade. Os reis nobres, cheios de propriedade e poderosíssimos. Então, eles entendiam o quê? Propriedade dá direitos a menor desigualdade social. Entende? Quanto mais propriedade a pessoa tem, ou propriedade ela tem, amparada ela está na sociedade. Ela não vai sofrer de desigualdade social. Então, para John Locke, para resolver o problema da desigualdade social, era conceder a todos a possibilidade, a oportunidade de ter uma propriedade privada. Isso é muito legal. Muito legal porque resolveria realmente vários problemas. E é o que os estados tentam fazer, principalmente estados onde a população é mais pobre. Como, por exemplo, o Brasil. Nós temos vários programas que tentam fornecer esse tipo de recurso para a população. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida dá um subsídio para pessoas que comprovem que a renda é baixa, para ter uma ajuda para construir sua casa, porque eles entendem que uma pessoa que esteja amparada, esteja amparada por um teto, né, por uma propriedade, tem muito mais seguridade social. Né? Uma criança que cresce numa casa onde ela entende, essa é minha casa, ela tem maiores chances, né, de concluir ensino fundamental, ensino médio. Ela tem maiores chances de ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, porque imagina isso, uma criança que é despejada de várias e várias casas pela família, ou morar debaixo da ponte, no caso, morar na rua, essa pessoa ela vai sofrer muito, né? E essa pessoa ela diminui as chances dela de se tornar uma pessoa com ensino médio, ensino superior, de ser uma pessoa pujante na sociedade, que realmente exerça alguma atividade fundamental na sociedade. Então é muito importante que o princípio básico aí da propriedade. Então o Estado primeiro tem que garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Então, mano, isso é muito legal. Eu vou falar sobre o direito de revolta também depois, mas olha aqui, e todos esses direitos são universais, ou seja, atende a todos e são inalienáveis, ou seja, não posso tirar de ninguém. Ninguém pode retirar esse direito de mim, tá bom? Inalienável, tipo assim, é seu e ponto. Ninguém consegue tirar, tá? Pessoal, alguma dúvida? Nossa aula se encerrou. Daqui a pouco vocês têm outra. Não, obrigado. Tranquilo? Não, nenhuma dúvida. Bacana, então. Não. Meus queridos, muito obrigado, então, pela atenção. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem à vontade para sair. Eu já fiz chamada, tá bom? Já fiz uma lista aqui de presença automático. Um abração a todos vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Abraço. Até quarta.